Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós temos mais um webinar de sexta-feira para falar sobre um assunto muito importante, que é segurança de dados pessoais e corporativos. Bom, antes de passar a palavra para o nosso palestrante, Rogério Duarte, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Su Junko, eu sou sócia fundadora da empresa Golden Rock Consulting. É uma consultoria internacional em fusões, aquisições e investimento. A gente foca bastante na Ásia e América Latina. E eu gostaria de agradecer duas empresas que sempre nos apoiam nesse webinar. A primeira é BR Visa, é uma empresa especializada em visto e mobilidade internacional de pessoas. Ofereceu esta plataforma para que a gente pudesse fazer o webinar. Obrigada. Outra empresa também que eu gostaria de agradecer é DM Consultoria e Treinamento, uma empresa especializada em educação emocional para os executivos, profissionais, empreendedores, para as empresas também. Também gostaria de agradecer pela divulgação do nosso webinar para as pessoas. A gente gostaria que cada vez mais pessoas possam participar desse webinar, acessar um conteúdo de bastante relevância e a gente poder crescer pessoalmente, profissionalmente, em conjunto. Pessoal, então eu vou falar um pouco do Rogério Duarte antes de ele fazer a apresentação. Rogério é profissional na área de tecnologia da informação, bacharel em ciência da computação, com experiência na implantação de soluções em nuvem, desenvolvimento de sistemas, gestão de equipes técnicas e empreendedorismo. O Rogério possui especialização em estratégias financeiras para tomada de decisões pela PUC Paraná e MBA em gestão de projetos pela Universidade Positivo, além de outras formações na área técnica de tecnologia da informação. Eu gostaria de ler para vocês, rapidinho, o porquê deste tema. O tema de hoje é segurança de dados pessoais e corporativos, melhores práticas e ferramentas para a sua rotina. Está cada dia mais evidente a necessidade de zelar pelos seus dados e da sua empresa. E neste webinar, pensando para as pessoas que não são da área de tecnologia da informação, o Rogério vai tratar das principais ações na área de segurança da informação para que você transforme a sua forma de proteger suas informações. Bom, Rogério, então, bem-vindo ao nosso webinar de sexta-feira. São Paulo está um dia chuvoso hoje, então vamos aproveitar ao máximo o nosso conteúdo de hoje. E, como de costume, nós damos 30 minutos para que o palestrante possa fazer a apresentação e depois a gente passa para a sessão de perguntas e respostas. Neste caso, você não se preocupe em falar mais do que 30 minutos, sempre bom ouvir, bastante conteúdo para a gente também poder aumentar um pouco o nosso nível de perguntas, tá? E a gente poder continuar em contato com você profissionalmente. E também, antes do fim do nosso webinar, nós vamos convidar o palestrante do próximo webinar para também se apresentar e falar um pouquinho do tema do próximo webinar. E, bom, pessoal, como eu falei, este webinar está sendo gravado e vai ser compartilhado, tá, com as pessoas que não puderam assistir, ou com vocês também que possam compartilhar com os outros, e a gente poder difundir um conteúdo muito importante. Pessoal, então, eu, em nome de todos os participantes, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Rogério, e a palavra está com você. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos. É uma imensa oportunidade estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho de conhecimento, um pouco de boas práticas e, principalmente num momento como esse, um momento em que as empresas estão passando por muitas transformações, estão vivendo um avanço tecnológico de anos em alguns meses. Eu vejo que esse tema de tecnologia acaba sendo uma ferramenta muito importante para que as pessoas
tenham condições de melhorar e serem mais produtivas, também aliado com segurança dentro das suas empresas. Eu hoje quero que a conversa seja muito aberta, no sentido de não nos apegarmos ao technical case, como diz, o ditado aí dos profissionais de tecnologia, e também não entrarmos em coisas que estão muito distantes da nossa realidade. Então, é ser bem prático, ser objetivo, ter dicas não somente para a sua empresa, mas também para a sua vida, para os seus dados, que eu, inclusive, antecipo que é onde a gente começa a reflexão mesmo, é na nossa vida, nos nossos dados, nos cuidados do dia a dia, para a gente transportar isso para uma esfera corporativa que tem uma imensidão de regras e complexidade em relação ao nosso uso pessoal e manuseio de dados. Então, nós vamos fazer uma passagem por alguns temas. Vou comentar, apenas mencionar em alguns pontos que envolvem LGPD, por exemplo, mas não é esse o foco, não é tratar de LGPD, é falar mesmo dos dados de uma forma mais ampla, de uma maneira um pouco mais abrangente e que, como eu disse, possa contribuir para a sua empresa e para a sua vida pessoal. Eu vou compartilhar, vou iniciar aqui, compartilhar com vocês uma apresentação que tem alguns temas e umas imagens que vão ilustrar bem os exemplos que eu pretendo trabalhar com vocês hoje. Só um instantinho que já vamos... Aqui eu tenho... Tudo ok, né, Su? Aqui eu tenho o meu e-mail de contato. Desde já eu me coloco à disposição para ser uma referência em alguma demanda corporativa, alguma situação, se vocês precisarem de uma participação, alguém que consiga contribuir com esse assunto e outros envolvidos em tecnologia, está aí meu e-mail, estou à disposição para auxiliar no que eu for capaz e, sem dúvida alguma, a ideia é somar para o dia a dia de todos vocês. Hoje eu pensei aí de uma forma bem prática, falar em 4 temas diferentes dentro desse tema maior que é de segurança, entender por que a gente tem que se preocupar com segurança dos nossos dados e dos dados da nossa empresa, falar também em como o armazenamento de dados é um ponto de partida para a gente entender a dinâmica, os cuidados que precisam ser parte do nosso dia a dia, quais ferramentas hospedam e armazenam dados. Dicas e truques na prática mesmo, dizer para vocês algumas informações que podem, sem dúvida alguma, colaborar no trabalho, no zelo pelas nossas informações e da nossa empresa também. E vou terminar falando de uma parte de hardware, digamos assim, né? Falar de dispositivos que são feitos para roubar informações e muitas vezes isso passa despercebido no nosso dia a dia. E no final, abro para perguntas, participação. Será um prazer ouvir cada um de vocês. Já iniciando aqui uma introdução, antes mesmo de falar de alguns tópicos que envolvem a agenda de hoje, é importante falar da empresa digital. A empresa digital é uma realidade hoje e vai se tornar uma realidade cada vez mais intensa no nosso dia a dia. Não se pensa mais hoje em construir sedes de empresa e expandir prédios de milhares de andares. Pensa-se hoje em estruturar empresas que funcionem de forma digital, empresas que de qualquer parte do mundo você possa trabalhar e você possa produzir um determinado resultado e alcançar aí, logicamente, falando no mercado privado, lucros e bons retornos financeiros. Essa é a ideia hoje. E isso não vai mais mudar, pelo menos por um bom tempo. Então, as empresas elas estão criando formas de engajamento. Aquelas que já possuíam alguma forma de engajamento bem acentuado já estão numa certa vanguarda, mas, no geral, todas as empresas estão convertendo a maneiras de engajamento e transformando a presença digital em algo que é essencial para a sua sobrevivência no mercado hoje. Redes sociais, sem dúvida alguma, um dos pontos de partida de localização de empresas, de comércio e tantas outras formas aí de interação com o seu público que as redes sociais hoje oferecem. Temos também, através do Google, ferramentas de localização voltadas aí a buscas e palavras-chave para as pessoas encontrarem
a sua empresa e encontrarem o seu negócio dentro de um mundo digital. O site, a importância de ter um site hoje, de ter um local com um repositório de informações, com referências práticas para sua empresa, algo objetivo, que as pessoas encontrem e de fato consigam entender o seu negócio em poucos cliques. Também a monetização de todos esses negócios virtuais, que é uma consequência bem prática do que tem acontecido em plataformas como YouTube e outras redes sociais, que fazem com que a sua empresa, além de ser um negócio pronto para o comércio, a interação com outras pessoas, seja também uma empresa que receba algum tipo de retorno. Então, essa é a realidade de plataformas que hospedam dados da sua empresa, informações da sua empresa, e oferecem também ferramentas de interação. Tudo isso gira em torno de um armazenamento de informações. Então, uma rede social, um site, qualquer tipo de plataforma hoje tem que receber um conjunto de dados da sua empresa, e essas informações são aquelas informações que nós temos de caráter público, aquilo que pode ser compartilhado, aquilo que deve ser compartilhado. Então, as informações que as pessoas buscam para chegar até a sua empresa, elas precisam ser estratégicas. E esse é o momento. Então, se estamos hoje num webinar, é porque o mundo mudou nos últimos meses. O webinar, essa prática existe há muitos anos, mas nós não tínhamos o hábito tão comum de participar, de interagir. Quando a gente imaginava um evento, quando a gente imaginava uma apresentação de alguma empresa, também associava ou um deslocamento até um local desse evento, ou uma passagem de avião para chegar até essa cidade que vai acontecer o evento, e hoje não. Hoje isso já não é mais uma realidade tão comum como era antes. Há poucos dias eu participei até de um webinar com a Su, e um dos palestrantes estava nos Estados Unidos, né? Então, isso é bem interessante, e essa proximidade ela é, de fato, uma realidade. Por que eu estou falando isso? Para poder falar que a nossa empresa e a nossa vida pessoal é um conjunto de informações, é armazenado em algum lugar quando estamos falando em tecnologia. Então, nós estamos falando em uma massa de dados que envolve a sua vida em imagens, que são as fotos que tiramos no dia a dia. Estamos falando em dados para você ter condições de acessar ambientes, ferramentas, acessar locais restritos, que são seus usuários, senhas, e também os seus dados de trabalho, suas informações contidas em planilhas, em arquivos de texto e tantas outras formas que existem de armazenar informação. Quando nós falamos em vida pessoal, estamos falando em um cuidado que depende exclusivamente de nós. O cuidado com as nossas informações, com os nossos dados, ele depende totalmente de nós. E como falamos de empresa, depende de um time. O que, no final de contas, nós vamos entender hoje como um dado? O que é uma informação, um dado? É um conjunto de informações relevantes que estão armazenadas em algum lugar. Isso vai ser o nosso conceito de dado. E nós temos um pouco mais de dificuldade para lidar com o cuidado, a segurança de dados, porque é uma coisa mais abstrata do que um bem material. Quando construímos uma casa, nós pensamos na segurança toda que envolve. Se eu vou morar num condomínio, se eu não vou, se estou no condomínio, como que eu acesso a esse condomínio, como que as pessoas têm ali de recurso para poder entrar, quais são as barreiras que existem até chegar na porta da minha casa. E quando estou na minha casa, se as janelas estão fechadas, se as portas estão trancadas, tudo isso é um conceito de segurança quando estamos falando de bens materiais. Quando falamos de dados mais abstratos, a ideia tem que ser a mesma: proteger essas informações, zelar por elas, mantê-las em locais seguros e ter um acesso controlado a essas informações com a maior segurança possível, né? Então, fazendo esse paralelo, a gente começa a entender o que são esses dados e o que de fato, a gente tem que fazer para mantê-los sob uma tutela, sobre um zelo maior no nosso dia a dia. Quando eu converto um pouquinho para o lado de dados corporativos, eu comecei com essa frase até antes mesmo de falar do que era propriamente um dado, que trata-se dos incidentes de segurança e vazamento de informação. Eu sei que isso é bem enfático, isso é um pouco, talvez, assim, taxativo, mas não é uma mentira, é uma realidade.
Quando estamos falando de vazamento de informação e dados, principalmente no ambiente corporativo, não é se, é quando. Tá? Então, não existe hoje ambiente 100% seguro, nem as instituições aí de maior porte de informações no mundo estão corretas se falarem que 100% da segurança está implementada para garantir que 100% de proteção em retorno seja recebida. Então, isso não é uma verdade, não, está longe de ser uma realidade. Então, se eu pego um paralelo como, por exemplo, o governo americano, que está suscetível a vazamento de dados, imagine empresas de porte bem inferior ou até mesmo os nossos dados pessoais. Então, é preciso cuidar, é preciso ter um plano, é preciso se preparar. Quando se fala em ambiente corporativo, o plano é ainda mais essencial. Então, vamos partir dessa premissa. Não é se, é quando. Então, e quando acontecer, o que eu vou fazer? E se eu posso, né, criar formas de prevenir isso, quais serão essas formas? A definição de dado, nós já falamos um pouquinho. Eu quis definir antes de dar essa frase, essa premissa para a gente continuar a nossa conversa. Como consequência disso, preciso me fazer algumas perguntas, né? Eu sei aonde estão armazenadas as minhas informações, sejam pessoais ou sejam corporativas. Eu tenho esse controle, eu tenho ideia se estão só no meu computador, se estão no computador dos colaboradores que trabalham comigo, nos celulares, em que locais as informações estão sendo replicadas dentro da minha empresa e como as pessoas têm acesso a isso. E aí, um outro questionamento, que ao longo da conversa nós vamos responder, com o que realmente eu devo me preocupar? Nós saímos aí de uma era de pendrives, de até um pouco antes disquetes, armazenamentos em máquinas, e hoje estamos em armazenamento em nuvem. Então, são mudanças muito rápidas, e o que nisso tudo deve ser um ponto de preocupação? Esse é um questionamento que é um desdobramento aí dessa premissa de zelo que nós vamos discutir hoje. Os principais locais de armazenamento de dados, eu listei aqui e coloquei também as formas em que eu encontro esses dados dentro das organizações e das nossas vidas. A partir de agora, de misto entre dados corporativos, dados pessoais, falar de uma maneira única, para lá na frente a gente destrinchar um pouquinho na prática aí, o que seriam essas diferenças. Então, hoje, tanto na minha vida pessoal como corporativa, eu tenho um segmento muito importante que é o de comunicação. É uma comunicação quando se fala em empresa de interna e externa, quando se fala na nossa vida pessoal, é meramente comunicação. Então, e-mail, videoconferência se tornou uma realidade, tudo isso está associado a um grande recurso que é a mobilidade. Então, esses principais aplicativos ali, eles estão conectados a qualquer smartphone, qualquer tablet ou computador com acesso à internet. Isso é uma realidade. Isso já é um fator de comunicação facilitada que nós temos na nossa vida. E a comunicação é uma primeira porta para falarmos aí em zelo das informações. E eu já lanço alguns questionamentos. Qual é a dificuldade que existe hoje para acessar o seu e-mail? Você se preocupa com uma senha realmente segura para acessar o seu e-mail? Você se preocupa com as informações que são geradas dentro de um ambiente de videoconferência? Quem grava? O que é feito com essa gravação? Essa gravação ela está destinada a um público interno, um público externo. Quem tem acesso pode mudar isso de uma forma muito simples, ou seja, transformar um conteúdo interno e externo. Essas preocupações precisam estar aos nossos redores hoje por conta dessas mudanças e da produção de dados que aumentou muito nos últimos meses por conta, por exemplo, desse evento que nós estamos participando. Ao final dessa gravação, é mais uma massa de dados que vai ganhar a internet e vai ser divulgada. Então, esses questionamentos, eles precisam ser feitos quando estamos falando da nossa vida pessoal e também da vida corporativa. O local de armazenar esses dados, ele também pode ser um local aí diversificado em relação à tecnologia de nuvem. Aqui eu listei algumas principais que nós temos contato no dia a dia. Google Drive, SharePoint, Dropbox, tudo isso faz parte de um conceito de nuvem em que eu tenho algumas realidades, como, por exemplo, trabalho colaborativo, seja na vida pessoal, seja na vida corporativa, você pode compartilhar planilhas, arquivos de textos e outros tipos de informação
que as pessoas possam receber um link e trabalhar de forma colaborativa. De novo, a quem está endereçado isso? Na hora de compartilhar, eu compartilho com pessoas específicas ou eu gero links que quem recebe o link tem capacidade de editar uma informação? Essa é uma preocupação muito grande que eu já lanço em relação aos dados armazenados. Na hora de compartilhar dados que estão dentro da nuvem, eu compartilho sempre com pessoas específicas, se o objetivo não é torná-lo público. Porque uma vez compartilhado, gerando link, esse dado está público, ele está aberto. É como você fazer a cópia da chave da sua casa e deixar à disposição para quem quiser abrir a porta. Então, o compartilhamento de dados, quando eu estou falando em armazenamento em nuvem, tem que ser extremamente direcionado e muito claro do que tem que ser feito. Porque hoje é muito mais fácil compartilhar de forma pública, às vezes, do que de forma direcionada. Então, esse é o primeiro ponto de extrema preocupação que eu já lanço para você, para sua equipe, para seus colegas de trabalho, que o armazenamento tem que ser planejado, tem que ser pensado. Toda vez que eu for compartilhar qualquer texto que seja, compartilhe com as pessoas que de fato estão envolvidas e têm um interesse naquilo. Não torne público informação que tem que ser privada. E as plataformas, elas facilitam muito isso. É muito fácil tornar um dado público, sem às vezes nem perceber. Tá? Então, eu chamo bastante atenção nisso. Uma outra forma de concentrar dados são os sistemas que interagimos, principalmente dentro da nossa empresa. Quando nós temos uma massa de dados, relatórios e informações que estão consolidadas em um ambiente de consulta. E com essas mudanças, foi bem comum as empresas entrarem em processo de migração. Elas estão saindo daquela informação que está disponível dentro de uma rede e estão alcançando a internet, né, que é o local para a web. E isso aconteceu. Isso é um fator de ganho muito grande, é muito importante, mas tem que ser planejado, tem que ser pensado. Não simplesmente ganhar o mundo da web sem barreiras e sem um plano. Tá? Então, isso é uma preocupação que surgiu com os últimos meses. Aí, lógico, aí entram outros questionamentos que envolvem, né, eficiência versus o custo. Talvez você não precise de algumas ferramentas complexas de segurança, desde que você saiba que nível de informação você tem e como protegê-la da melhor forma possível. Então, os sistemas hoje, eles têm já essa vertente de você contratar aquilo que encaixa-se melhor dentro da sua realidade. E todo esse conjunto de informações que fazem a gestão da sua empresa e transformam a sua empresa em uma empresa online, eles precisam de um zelo ainda maior quando compartilhado com pessoas dentro da sua empresa ou até mesmo pessoas externas. Não deixar, de novo, volta no conceito do armazenamento em nuvem, não tornar público a informação que pode ser privada e deve ser privada em alguns momentos. E como último item aí para ser pensado nesse ambiente todo de armazenamento de informações, a segurança, né? Falando principalmente para empresas, temos que pensar se nossa empresa deve ou não ter, por exemplo, VPN, que é esse conceito de Virtual Private Network. Então, qual que é a ideia disso? Eu preciso fechar um canal de comunicação exclusivo entre um equipamento e a minha empresa sem passar pela internet? Se eu preciso, então eu tenho que aprofundar nesse conceito de VPN e implantar isso na minha empresa. Se eu não preciso, se eu estou na web, ok, sem problema, só que eu tenho que ter outros cuidados também, como, por exemplo, antivírus. As pessoas, quando se fala em antivírus, a primeira coisa é buscar qual antivírus gratuito que está sendo mais difundido aí. E isso já digo que é um primeiro erro. O antivírus gratuito, ele quebra um galho? Quebra, mas ele não é a melhor ferramenta em conceitos de mais proteção. E o raciocínio é muito simples. Se existe o gratuito e existe o pago, óbvio, e é o mesmo produto, entre aspas, né, a mesma marca e tudo mais, obviamente que o pago tem alguma diferença. E essa diferença, quando se fala em segurança, ela pode ser considerável. Tá? Então, daqui a pouco eu vou passar ali um pouquinho mais de detalhes a respeito de como analisar isso. Spam e phishing são coisas do nosso dia a dia, massas de e-mail que recebemos todos os dias, e aqueles e-mails com tentativas tremendas de tentar roubar informações nossas. Eu recebi recentemente um comunicado de uma empresa que vende serviço de internet com uma fatura, um boleto, com uma logo, tudo certinho, e inclusive já com meus dados. Veio com meu CPF, meu nome completo, e eu senti a ausência ali do endereço, o endereço eles não tinham, mas veio meu nome e meu CPF.
Por que que eu não paguei aquele boleto? Porque eu vi que o valor era diferente do valor que eu pago. Isso acendeu uma suspeita. Mas quem bate o olho, olha e percebe ali as características mínimas, tudo isso já está presente em e-mails que tentam roubar as suas informações. Então, é preciso ter muito cuidado com phishing. Phishing é essa técnica de simular uma mensagem que seria de uma instituição que você tem vínculo para roubar informação ou até mesmo subtrair valores através da cobrança de boletos e etc. Senhas seguras, nós vamos falar especificamente daqui a pouco, e na prática mesmo, mas isso é essencial, gente, tá? Eu acho que antes de qualquer outro ponto aqui, senha dentro de uma corporação é o mais essencial. É onde nós temos o maior ponto de falha, que é o acesso aos ambientes internos. Então, isso já é indiscutível. Eu sou gestor de uma corporação de grande porte e essa instituição, nos casos que nós tivemos nos últimos anos de algum incidente, alguma coisa de segurança, o motivo era o mesmo, senha fraca. Senha que é o nome do filho com a data de nascimento, às vezes uma data ali de aniversário, sabe? Coisas extremamente fracas. Nós vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. E a LGPD, que não é o foco, mas que é uma luz que eu acendo como consequência dessa nossa conversa. É preciso entender as informações que temos na empresa, quais são, como eu trato essas informações para evoluir para uma conversa de LGPD. Não adianta você contratar uma consultoria de LGPD se você não sabe nem aonde estão os dados da sua empresa. Tá? Então, essa é uma premissa que eu já lanço. Entenda isso tudo que nós estamos falando, esse mapeamento mínimo para poder avançar para uma consultoria ou, eventualmente, um estudo mais aprofundado de LGPD. Agora sim, como que eu consigo me posicionar dentro de uma realidade aí de segurança que cada vez está sendo mais explorada, né? Qual que é a melhor estratégia? Atualize-se, isso aí é essencial, não somente para a segurança, mas para a tecnologia. Mantenha-se totalmente atualizado. Esse é um ponto-chave. Entenda o que está acontecendo no mundo. Cheque tudo que envolve algum tipo de requisição de dados seu, cheque a fonte, cheque quem que está te mandando, dá uma olhadinha lá no e-mail de resposta, olha depois do arroba ali, qual que é o domínio, qual que é o endereço que está sendo direcionado àquela mensagem. Entenda para onde você está enviando seus dados. Questione sempre que possível também. E isso pode até ganhar um pouco mais de amplitude quando falamos até de ligações que recebemos. Uma pessoa te liga e pergunta, estou falando com fulano? Tá, mas peraí, quem quer falar, né? Para eu saber se eu vou falar se sou eu ou não sou, né? Fulano, para a gente poder dar continuidade nesse atendimento, eu queria que você me confirmasse algumas informações. Tem empresas grandes no Brasil que ainda fazem isso. Eu não vou confirmar nada, você que me fala a informação e eu confirmo para você se essa informação está correta ou não. Eu não vou te dar meus dados de presente assim, tá? Então, é uma mudança de cultura, uma mudança de hábito. Então, é preciso checar quem está falando conosco e qual é o objetivo. E invista em segurança. Adquira um antivírus, que já é o primeiro tópico quando a gente fala em investimento. Adquira um antivírus. Não se contente aí com antivírus gratuitos. Isso que eu estou falando comercialmente não é nada legal para quem ouve, né, para quem trabalha nessa área, mas isso é um fato. Compre uma licença de antivírus. Esse site que está disponível aqui, AV-Test, é uma instituição imparcial que testa periodicamente, né, os antivírus, e ele faz um ranking. E ele diz, olha, o melhor colocado em segurança são esses, né, e faz uma ordem crescente e decrescente também, você que define, e o melhor é imparcialidade. Então, essa é uma instituição que, pela imparcialidade, pode te ajudar a escolher o melhor antivírus para a sua vida pessoal ou para a sua empresa. São focos diferentes, tá? Existem recursos diferentes. Então, não ache que o antivírus da sua empresa necessariamente vai servir para você. Dê uma olhadinha nesse site, escolha o antivírus que melhor te atende de acordo com os requisitos que estão lá. Esse site ele é bem interessante e ele facilita muito. E aí, falando agora no ponto que nós comentamos sobre vazamento de dados, esse outro site aqui, ele é bem interessante para a nossa prática, para o nosso dia a dia. Esse site você acessa e ele vai pedir o seu e-mail, você informa o seu e-mail e ele vai dizer se esse e-mail já foi parte de algum vazamento de informação em algum momento.
E isso é bem interessante, porque uma vez que o seu e-mail foi parte de algum vazamento de banco de dados, de alguma empresa ou algo nesse sentido, você precisa, sem dúvida alguma, trocar a sua senha, tá? Por quê? O e-mail é uma das chaves de entrada para acessar os seus dados. Se você tem o e-mail como a informação já certa, obtida através de um vazamento de informações de uma base de dados de uma empresa, basta você tentar quebrar a senha. E aí entra naquele ponto. As senhas são extremamente fracas no geral. Tá? Nós fizemos algumas pesquisas aí em algumas empresas. Tem empresas que 60% a 70% das senhas são fracas. E isso é muito sério. Senha tem que ser, aí esse já é o próximo tópico, né? Senha tem que ser uma senha complexa, tem que ser uma senha forte. Ou seja, uma senha que contenha caracteres como letra maiúscula, minúscula, caracteres especiais, arroba, pontuações, né? E números também. Então, um misto disso tudo torna a senha mais complexa. E aí vocês, sem dúvida alguma, já começam a questionar, tá, mas e como que eu vou lembrar dessa senha? Aqui estão 2 dicas de soluções que criptografam bancos de senha, né? Ou seja, você cria um cofre digital e nesse cofre digital você vai destravá-lo com uma senha que seria a senha mestre, digamos assim. E essa senha, ela descriptografa o seu banco de dados de informação. Então, nesses cofres digitais que eu citei como exemplo aqui, OnePassword ou Safe in Cloud, esses dois são ferramentas assim fantásticas que, além de você ter a possibilidade de armazenar suas senhas com criptografia, você pode senhas. O ideal é que você tenha uma senha que acesse um banco de um cofre de senhas, um cofre digital. Esse cofre te ajude a gerar senhas aleatórias e para cada local você tem uma senha, porque o dia que vazar, não duvidem disso, os vazamentos não são só de informações como e-mail, pode vazar senha também. Então, aquelas pessoas que têm o hábito de ter uma senha para tudo, eu digo que vocês têm um problema muito grande que precisa ser sanado, porque se o seu usuário e senha vazar por alguma subtração de informações que alguém fizer numa determinada empresa, todos os seus dados, todos os seus ambientes restritos estarão vulneráveis. Então, nunca utilize uma senha para tudo. Isso é uma regra que tem que ser parte da vida. E, de preferência, crie senhas aleatórias dentro de plataformas como essa, e aí você cria a senha, cadastra a senha, né, nessas plataformas. Quando você precisar, você abre esse cofre digital e acessa. Tá? É uma coisa que você precisa pensar principalmente para ambientes corporativos, para ambientes que você tem ali informações muito sensíveis. E no caso da sua vida pessoal, seu e-mail, ambientes ali tem que ter um zelo maior. Para não se esquecer, utilize cofres digitais. Tá? Então ficam aí essas 2 dicas de aplicativos para o celular e existem muitos outros também. Pirataria, eu não vou nem entrar na questão legal disso, tá? Eu vou adicionar um outro detalhe. A pirataria é uma brecha de segurança, porque para fornecer um software pirata, aquela pessoa teve que quebrar alguns dispositivos que fazem ali o pacote de um determinado software. Então, você instalou, você pode, inclusive, além de ter como o benefício fácil um software que, ao invés de gastar 5 mil, 1 mil, R$ 200, enfim, na licença, você está usando de graça, se sente numa vantagem muito grande, essa pessoa pode ter perfeitamente embutido ali um espião, uma ferramenta de roubo de senhas, de dados, dentro desse pacote que você instalou no seu computador. Tá? E uma vez instalado no seu computador, ele tem acesso a tudo. Então, é por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande com o que a gente instala, baixa no nosso computador, e com o que a gente utiliza de software. Não utilize software pirata. Tá? Essa é uma realidade. Ah, mas o software para minha empresa funcionar, a licença custa R$ 2.000. Tudo bem, é uma necessidade do seu negócio. Existem particularidades, infelizmente essa é uma delas. Não utilize software pirata. Você não sabe o que você está trazendo para dentro da sua empresa. Essa é a verdade. Um outro ponto bem interessante que as pessoas normalmente não têm muita atenção, agora principalmente falando da nossa vida pessoal, nos locais em que a gente conecta os nossos dispositivos. Nunca conecte seu celular para carregar em qualquer lugar. Esse o resumo. Tá? Não faça isso. E eu vou mostrar para vocês o porquê. Não vou nem entrar nos detalhes agora, tem imagens ali que vão mostrar o porquê disso.
O seu celular, seu smartphone, ele precisa sempre ter senha, isso é fato. E uma senha, gente, não é 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São senhas que de fato não tenham uma facilidade para serem quebradas, tá? Isso é uma regra, tá? Atualize sempre o seu computador e o seu celular. Por que é importante manter atualizado seus dispositivos? Porque essas atualizações, elas não são só para corrigir problemas, elas são também para adicionar barreiras de segurança no seu celular, no seu computador. Então, mantenha seu dispositivo sempre atualizado. Saiu uma atualização nova, vai lá, já baixa, já instala. Não deixe acumular 20 atualizações ali, 30, ou nunca atualizar aplicativo do seu celular, seu próprio sistema operacional do celular ou do seu computador. Se você tiver a possibilidade, utilize verificação em 2 etapas. Isso atrapalha um pouco ali no dia a dia, não é legal, eu concordo, mas isso é extremamente essencial, principalmente para ambientes em que você tem informações sensíveis, tá? Então, verificação em 2 etapas é fato, tem que cadastrar. E aqui eu abro um parênteses, como obrigatório cadastrar no seu celular o segundo fator de segurança quando se fala em WhatsApp, tá? O WhatsApp é uma ferramenta que é vítima de tentativas ali de fraudes o tempo todo, tá? E nós temos que cadastrar essa segunda autenticação no nosso WhatsApp. Isso aí é uma regra também. É uma senha de 6 dígitos que você cadastra, que é obrigatória quando alguém tenta ativar a sua conta, tá? Evite, remova pré-visualizações no celular. Facilita muito no dia a dia? Só que isso é uma brecha de segurança absurda. Se alguém subtrai o seu celular, todos os WhatsApps, e-mails, todas as informações que são enviadas para você estão disponíveis na tela do seu celular sem a pessoa precisar digitar uma senha sequer, tá? Então, remova pré-visualizações do seu celular. Isso aí é básico para você evitar a preocupação extra caso você tenha seu celular aí subtraído ou deixe ele em algum local que outras pessoas possam ter acesso. Então, remova, sem dúvida alguma, essa pré-visualização. Para visualizar alguma coisa no celular, coloque a opção que você precisa digitar uma senha, destravá-lo. Não se conecte em redes públicas ou de qualquer evento ou qualquer lugar. Não faça isso. Por quê? Existem redes nas quais você pode conectar o seu dispositivo, que uma vez conectado, ele começa a trafegar algumas informações que você pode desconhecer. E, inclusive, é muito comum que essas redes abertas, por mais que ela ofereça internet rápido e tudo mais, elas hospedem o seu celular como, por exemplo, um minerador de Bitcoin. Isso é possível, tá? E aí você está conectado, você está vendo sua bateria está sendo consumida muito rapidamente, e quando você assusta, tem alguém que está usando seu celular para minerar algum tipo de criptomoeda, simplesmente porque você se conectou na rede dele. E uma vez conectado na rede dele, ele faz o que quiser com o seu dispositivo. Mineração de criptomoedas, roubo de dados, tudo isso é muito comum em redes Wi-Fi públicas, que você desconhece completamente ali e está tentando simplesmente ganhar um acesso à internet. Então, não faça isso, tá? Não faça isso. Evite e sempre utilize o seu 4G, seu 3G, enfim, dê preferência a ele. Não utilize essa prática aí de emprestar ou até mesmo conectar seu dispositivo em qualquer USB. Eu comentei isso antes e daqui a pouco eu vou mostrar mais e vou dizer o porquê disso. Termino essa parte dizendo que um outro cuidado interessante, quando instalamos os aplicativos nos nossos celulares, eles sempre perguntam, quero acessar seu microfone, sua localização, dispositivos na sua rede, que a última atualização do iOS tem essa possibilidade também. Verifique, antes de dar o ok em tudo, se realmente aquele aplicativo tem necessidade de fazer isso, né? Tem aplicativos que você vai usar no seu celular que ele está pedindo para usar o seu Bluetooth, mas espera aí, por que ele quer usar o meu Bluetooth? Não faz sentido, né? Às vezes é um celular, um aplicativo simplesmente para você consultar ou calcular alguma informação, tá? Então, tenha bastante cuidado nisso no seu dia a dia. E aqui, já caminhando aí para o encerramento, eu vou comentar esse ponto que eu falei a respeito de conectar os seus dispositivos em qualquer lugar. Isso aqui eu tive acesso com um especialista em segurança da informação, com o qual participei de algumas palestras, eventos, etc. E eu fui retirando alguns dados bem interessantes. Vejam que existem carregadores que estão sendo camuflados para, teoricamente, oferecer ali uma recarga de celular, mas quando você conecta, normalmente o celular, no seu aparelho celular, isso também é mais comum nos iPhones, ele pergunta, olha,
você deseja dar acesso a esse equipamento ao seu celular, e às vezes as pessoas não se atentam e dizem que sim, que dão um ok. E quando você dá esse ok, esse dispositivo que você conectou pode, além de subtrair informações do seu celular, ele pode colocar coisas lá dentro também, tá? Então, existem carregadores que estão colocados em determinados locais para burlar essa informação, para burlar esse processo de acesso aos seus dados. Então, não conecte em qualquer lugar, não conecte. Se for para conectar, dê preferência a conectar em um carregador e ligar direto numa tomada, tá? Que aí você já tem uma proteção em relação ao acesso aos dados do seu celular. Então, evite. Eu até coloquei aqui esses painéis aqui, bem comuns em aeroportos, em outros lugares. Não conecte em qualquer USB. Não faça isso. Pode ser a porta de alguém clonar o seu celular em relação a dados, subtrair, inserir alguma coisa lá dentro. Ainda é uma novidade, não é muito comum, mas foi lançado há um tempo o que eles estão falando aí como um preservativo, né, para dispositivos USB, tá? Que é esse USB Defender. Esse dispositivo ele faz o quê? Eu conecto o meu cabo USB nele e ele em um carregador, em algum local diverso no qual eu só quero que seja ali a passagem de energia, por exemplo, né? Então, ele vai fazer esse filtro para você, tá? Então, isso ainda não é tão comum, mas ao longo dos anos aí, eu acho que vai ser bem provável que as pessoas tenham esse tipo de dispositivo. Eu ainda não tive a oportunidade de adquirir um, estou aguardando aí as importações, né, e até mesmo acesso a isso no exterior para poder adquirir, mas isso é uma coisa que resolveria aí a vida das pessoas que necessitam, em alguns momentos, usar esse tipo de conexão. Eu sei que isso às vezes parece uma coisa muito remota, né? Ah, mas o que alguém quer com meus dados? E eu já finalizo dizendo que as empresas hoje de maior potencial no mundo, elas são grandes, são ricas e poderosas porque têm uma grande quantidade de informações. É isso. Informação é o objeto aí atualmente já, de grandes disputas e quem sabe daqui a alguns anos seja a temática inclusive, de atritos entre países de formas mais acentuadas. Isso não é improvável. Então, informação hoje é tudo. É tudo nesse mundo que estamos vivendo. Se você não compartilha as informações de uma maneira responsável, você está enriquecendo e dando aí o que você tem em alguns momentos de mais precioso de uma forma muito fácil para as pessoas tirarem algum tipo de proveito disso. Isso serve para você, serve para sua empresa, serve para qualquer situação. Seus dados são prioridade. Priorize seus dados da melhor forma possível. Não se sinta paranoico, sinta-se responsável ao invés de paranoico quando a gente fala de todas essas camadas dessas ações no nosso dia a dia que fazem muita diferença. Su, aqui eu encerro a fala e eu abro para perguntas. Espero que essa temática tenha despertado em vocês algum interesse em assuntos mais específicos. É impossível falar de segurança de forma tão rápida. Isso tudo aqui foi um apanhado geral de temas interessantes e pontos para reflexão mesmo. Não são aprofundamentos, estudos, nada disso. São pontos de reflexão para despertar o interesse em cada um e evoluir nesses assuntos. Então, eu te passo a palavra, Su, e continuo aqui à disposição. Perfeito, Rogério. Acho que você pode tirar sua apresentação para a gente poder colocar você no destaque, tá? Uhum. Foi um ótimo conteúdo e a gente está recebendo algumas perguntas aqui. A gente tem uns 10 minutos antes da gente finalizar o nosso webinar. Eu gostaria de, então, fazer uma pergunta para você que possa servir de interesse, servir de utilidade para as pessoas. Hoje você deu um apanhado geral, mas acho que isso não é suficiente para a gente se proteger, poder ajudar a nossa família, nossos amigos. Então, de uma forma um pouco pragmática, como é que você oferece esse serviço de treinamento, de consultoria? De que forma a gente pode também estar em contato com você para que a gente possa também contar certamente com alguma mentoria? Porque esse hábito de a gente se atualizar, isso é muito importante. Às vezes a gente está
exposta com muitas informações na internet e a gente se perde um pouco, tá? Então, como é que você também estende essa mão profissional para quem precisa? E de que forma você costuma ajudar para a gente também ter algumas ideias aí? Legal, Su. Existem algumas maneiras de aplicar e te responder isso. Eu já tive contato com algumas pessoas que dizem que santo de casa não faz milagre, né? Então, eles trazem alguém de fora para fazer uma fala direcionada a um tema, para treinar equipes a respeito de boas práticas de segurança. Isso tudo eu estou falando não de pessoas técnicas da área de tecnologia da informação, não. Estou falando de pessoas com conhecimento do dia a dia mesmo, tá? Não são profissionais específicos. Então, dar treinamentos, essas falas mais voltadas a um determinado assunto dentro da área de segurança, consultoria, tudo isso é possível oferecer de uma forma bem específica, bem embalada para cada realidade, digamos assim, e trazer alguns resultados, e implantar boas práticas também, que é na hora de revisar processos e falar aí de alguma coisa muito específica de uma determinada empresa. Então, é dessa forma, Su. Nós podemos, sem dúvida alguma, ajudar também, tirando dúvidas em momentos como esse aqui, mas existe essa possibilidade de aprofundar e oferecer um serviço específico para uma realidade, com estudo, consultoria, mentoria, um tira-dúvidas. De todas essas formas, hoje é possível trabalhar, e o mais interessante, é possível trabalhar, inclusive, de forma remota, já hoje em dia, oferecendo conteúdo e prestando esse tipo de serviço. Rogério, outra dúvida. Você que acompanha o dia a dia das empresas, você acha que muitas empresas ainda não estão preparadas para estar de acordo com essa segurança de informações corporativas, inclusive dos colaboradores? Ou você acha que, de modo geral, as empresas já estão bastante preparadas? É uma questão da gente democratizar isso. Eu diria, Su, que não só acho, como tenho certeza que, infelizmente, as empresas não estão prontas hoje e não estão seguras. Por quê? Aqui na nossa fala mesmo, é possível imaginar que alguém conhece uma pessoa que trabalha em algum lugar e que fala abertamente, por exemplo, que tem a mesma senha para tudo. Ou que fala que esse negócio de senha tem que ser uma coisa muito simples. Ou que você, inclusive, sabe que a senha dele é muito fácil de ser quebrada. Esse é só um exemplo de coisas que fazem parte do dia a dia das empresas e as pessoas não se atentam. E esse é o primeiro ponto, é o ponto essencial, que é a porta, é a chave que abre as portas das informações das empresas. Então, de fato, eu digo, e não é com um critério alarmante, mas as empresas não estão preparadas para isso. Elas precisam de políticas de segurança da informação implantadas e rígidas dentro das suas empresas, precisam de boas práticas, precisam que os seus gestores tragam de cima para baixo, digamos assim, essas preocupações e cobrem isso. Além de implementar seguranças, colocar um antivírus que barre dispositivos USB conectados sem um scan, que os sistemas da empresa já tenham travas para que as senhas cadastradas não sejam senhas simples, sejam senhas complexas. Enfim, então, respondendo, Sul, de fato, as empresas, no que eu vejo no dia a dia, não estão preparadas. Bom, a gente está no meio da crise, ainda mais com essa pandemia, muita gente está buscando algumas alternativas para empreender, para investir, e eu entendo que essa questão da segurança de informações pessoais, profissionais, isso é mais importante ainda. Ao mesmo tempo, no mercado de consumidor, como consumidora também falando, a gente acaba tendo que dar muitas informações para ter acesso a uma facilidade de serviço, de produtos. E então eu queria ouvir um pouco da sua visão de como é que esses empreendedores e consumidores de startups poderiam se preparar para também não cair um pouco nesse risco, tá? De dar muitas informações gratuitamente para ter acesso a uma qualidade de serviços, mas aí, ao mesmo tempo, proteger seus dados. Eu vejo que o mundo hoje na internet, ele prega muito uma ideia de que você consegue ter as coisas de graça, né? Então, essa, inclusive, é uma das iscas. Isca é o termo, inclusive, usado para algumas dinâmicas de venda ensinadas na própria internet,
para as pessoas serem fisgadas, digamos assim, né? E trazerem ali um público e oferecerem algumas informações. A grande verdade é a seguinte, não somente dentro da parte de tecnologia de informação, mas de todas as áreas. Conteúdo gratuito na internet ajuda? Ajuda, mas não é a partir dele somente que você vai conseguir fazer uma transformação dentro da sua vida, dentro da sua empresa. Eu até faço aí um paralelo com a área de saúde. Se você vai consultar um médico, o médico te dá ali um determinado diagnóstico, se você simplesmente quiser ir à internet, pesquisar os sintomas e achar um diagnóstico e achar que aquilo é mais correto do que o médico está te falando, há um problema no seu entendimento. Não significa que todos os médicos nunca erram e nem significa que o que está na internet não serve para nada. Significa que o que está disponível na internet nem sempre é o suficiente e nem sempre essa ideia de que você pode fazer as coisas sem custo, de graça, na sua empresa, ela está correta. Tá? Então, eu acho que é aí, Su, que as startups, as empresas, elas acabam sendo seduzidas por isso. E abrem uma quantidade de informações que são úteis, mas que não necessariamente as pessoas vão tirar um bom proveito daquilo ou vão encaixar aquilo da forma que a sua realidade permite. Tá? Então, eu acho que na hora de procurar conteúdo, procure, entenda, se informe, mas tente também encontrar soluções específicas, personalizadas para a sua realidade, para a sua empresa. Uhum, perfeito. Bom, antes de passar para as considerações finais, eu vou convidar o Rafael Fraga, que vai ser o nosso palestrante do próximo webinar. Rafael, você está aí? Alô, tá me escutando? Sim. Bom, então eu gostaria de me apresentar. Eu sou Business Advisor de uma firma de consultoria de Hong Kong e no próximo webinar nós vamos falar sobre o uso de Hong Kong como local para o seu e-commerce. Então, próxima semana nós vamos falar sobre e-commerce, sobre Hong Kong e sobre algumas questões de impostos que o pessoal tem interesse de ter sua empresa em Hong Kong. Obrigada, Rafael. Então, a gente se vê na sexta-feira. Esse Certinho. assunto de e-commerce é muito interessante. Como eu adiantei, muita gente agora está buscando alternativas para empreender, utilizar a tecnologia para fazer seus negócios. E, além disso, fora do Brasil, Hong Kong é um hub que está surgindo aí para os brasileiros como uma entrada para um mercado muito grande, que é a Ásia. E Rafael é advogado brasileiro que trabalha com uma empresa de Hong Kong para ajudar os empreendedores brasileiros a ter sucesso no mercado de e-commerce, utilizando a Hong Kong como hub de entrada na Ásia. Então, vai ser um assunto muito interessante. De novo, Rogério, sua mentoria vai ser fundamental para quem que trabalha com tecnologia e ainda mais acessar os mercados maiores fora do Brasil. Então, eu gostaria de pedir para você fazer os finais com algumas dicas de como que a gente pode crescer profissionalmente, se conectar com as pessoas, ter acesso a produtos e serviços de qualidade, sem colocar em risco o nosso patrimônio, o nosso ativo, que são nossos dados. Eu gostaria de que você fizesse algumas considerações finais para a gente poder fechar. Sem dúvida alguma, Su, o ponto mais importante ali, quando falamos em paralelo à segurança, é que as empresas se adequem e acompanhem as mudanças que ficarão a partir de agora, que transformaram as empresas em empresas digitais. Então, se você hoje ainda tem a sua empresa em um formato que seu e-mail não está numa plataforma ali muito produtiva, se você não tem seus arquivos disponíveis em uma nuvem privada, uma nuvem protegida, se você não tem hoje um processo todo ali de zelo pelas informações da sua empresa, um padrão, enfim, se você carece disso, essa é uma necessidade que precisa ser preenchida o mais rápido possível, até mesmo para otimizar os resultados e o tempo de resposta das empresas. Então, isso, sem dúvida alguma, essa readequação, ela precisa acontecer, essa reinvenção dos negócios é uma realidade, e eu faço esse convite às empresas: procurem pessoas, procurem profissionais que auxiliem nisso,
tá? É uma coisa que eu tenho conversado e trabalhado com algumas pessoas com bastante frequência, levando as empresas para um negócio digital, para um ambiente em nuvem, para uma plataforma colaborativa. Isso tem acontecido desde pequeninas empresas de 2 pessoas ali apenas, como empresas maiores. Então, eu tenho acompanhado isso tudo. É importante que vocês façam isso, procurem pessoas que tenham esse conhecimento para oferecer para vocês. Eu, mais uma vez, agradeço, Su. Eu acho que esse é um momento muito importante de compartilhar, de ouvir, de entender a realidade de cada um. E me coloco à disposição para futuras conversas. Deixarei também no chat aqui, assim como respondo, assim que eu finalizar, eu respondo as perguntas que tiverem no chat ainda, só as pessoas buscarem aí no chat, no histórico, vai estar disponível a resposta. E deixarei mais uma vez o meu e-mail, que eu estou à disposição de vocês para, seja ali oferecer alguma informação ou mesmo auxiliar em algum projeto, em alguma demanda que tenham nas suas empresas. Obrigado, Su, parabéns aí pela organização, pela iniciativa, e conte sempre comigo para multiplicarmos momentos como esse. Pessoal, então acho que nós vamos ter um mercado interessante aí de novos profissionais de Information Security Protection, e vamos ficar em contato com o Rogério para também nos apoiar em várias frentes. Rogério, então, esse webinar foi gravado e nós vamos compartilhar, e mais uma vez, em nome de todos os participantes aqui, eu gostaria de agradecer sua contribuição com esse excelente conteúdo. Tá legal? Obrigada. Pessoal, então, bom fim de semana para vocês, ótimo resto de sexta-feira e até a próxima sexta-feira, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.